manhã, que se intitulava Promoção de Destinos de Turismo Natureza, as áreas protegidas e a oferta diferenciada de produtos e experiências. Esta mesa redonda será dinamizada e moderada por Luís Ribeiro, da revista Visão. Informa-se ainda que o representante do Parque Natural da Madeira, Paulo Oliveira, não vai poder estar presente. Boa tarde. Bem-vindos ao painel da tarde. Conservação da natureza e valorização da economia local, novos destinos, novas responsabilidades. Queria começar por apresentar o Marcos Dias Soares, que é Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Bonito, Mato Grosso do Sul, no Brasil, que nos vai falar sobre o desafio de um turismo sustentável. E o Nuno Oliveira, do Parques de Sintra Monte da Lua, que fará a sua apresentação de seguida. Marcos, por favor. Obrigado. E a luz no meio lá em cima. A Paula não está aí. Boa tarde a todos, meu nome é Marcos, eu venho representando o Conselho Municipal de Turismo de Bonito, Mato Grosso do Sul. Eu queria dizer que é uma grande honra, queria agradecer o pessoal do ICNF, a Paula, não estou vendo a Paula por aí, eu estava até pouco com ela. Bom, mas enfim, lá. A Ana Paula está lá e a Paula Sarmento ainda não vi. Agradeço a todos vocês, é um orgulho para o Contur estar aqui. Veio concomitante isso, nós estamos completando 20 anos, então quando chegou o convite, a gente parou para pensar um pouco, falou, olha, talvez as loucuras que a gente tenha vendo fazendo aqui nos últimos 20 anos, de tanto empenho, de tanta garra, tenha dado algum resultado, alguém está vendo isso, certo? Bom, a nossa apresentação aqui é um pouco diferente do que vem sendo colocado, das apresentações que eu tenho visto, mas o item comum é a preservação da natureza. Lá eu vou falar mais sobre o turismo, o ecoturismo, ou turismo de aventura, que a gente está usando mais esse termo hoje, como ele, além de ter mudado a economia de Bonito, auxiliado, ter transformado Bonito, né, num bom sentido, ele tem sido um braço fortíssimo na preservação da natureza, certo? Portanto, que o título do que eu quero dizer, essa parceria público-privada, os desafios de um turismo sustentável. Eu prefiro usar mais hoje em dia de um turismo responsável. Tá? Nós, inclusive, tivemos esse título. Eu acho que é mais abrangente o título de turismo responsável. Vamos ver se eu não me atrapalho aqui com essas maquininhas, que eu não sou muito bem nisso. Tá? Bom, primeira localização de Bonito, dentro da América do Sul, certo? Nós estamos no estado do Mato Grosso do Sul, aqui, né? Vamos ver. Certo? Então dá para ver que a gente está bem no coração da América do Sul, né? Um pouquinho ao sul da parte central. E aqui, só para vocês terem ideia, olha, aqui está o estado do Mato Grosso do Sul, essa é a região aqui de Bonito, Bonito está no centro, tem Jardim, Bodoquena e Miranda. Aqui em cima é o Pantanal, aqui à esquerda é Bolívia e aqui ao sul é o Paraguai. Só para vocês se localizarem um pouco onde a gente está, bem distante, bem no centro da América do Sul, certo? Bom, essa região, a Serra da Bodoquena, só para dar mais uma reafirmada, ela abrange os municípios de Jardim, Bonito, Bodoquena e Porto Murtinho. Essa região, basicamente, né, ela tem a formação de paisagens formados por extensas morrarias de rocha calcária, cobertos por florestas, entremeadas por cavernas, nascentes e rios de águas cristalinas. Muitas nascentes cristalinas também. Nós temos 3 biomas distintos, que eu vou falar daqui a pouco, e nós representamos 0,1% do território brasileiro, e não vou me estender muito nos nomes, mas nesse 0,1%, dá para ver ali embaixo, nós temos 27% das aves brasileiras, e 14% dos mamíferos. Então, é uma região realmente privilegiada. Tá?
os biomas brasileiros, nós estamos aqui, deixa eu mostrar onde. Bom, olha, ali dá para ver, aqui no mapa, aqui onde está o Mato Grosso do Sul, nós temos 3 biomas, né? O Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. 3 em 1, que a gente fala. São bem distintos, mas tem algumas áreas que eles se misturam, e isso dá uma diversidade de paisagens e animais e coisas assim que realmente é deslumbrante. Esse talvez seja um dos deslumbres de Bonito, certo? Bom, falando sobre Bonito, certo? Dentro dessa oportunidade toda dos 3 biomas que a gente está colocando no coração da América do Sul, essa parte de ter muito calcário, de ter formação muito calcária, com essas águas cristalinas, o número de cavernas, a Serra da Bodoquena, a gente brinca que às vezes parece um queijo suíço. Nós temos rios que desaparecem na seca e aparecem 3 quilômetros abaixo. Pelo próprio calcário, as águas são muito cristalinas mesmo, as nascentes mais ainda. Hoje em dia, a gente conseguiu ter isso. Nós temos 40 atrativos naturais em propriedades privadas. Tá? Esse tipo de atrativo, eles vão desde flutuações em nascentes, passeios em cavernas, rapel, arvorismo, cavalgada, trilhas com banhos de cachoeiras, caminhadas, mergulho de cilindro, enfim, arvorismo, tem uma série de atividades que são feitas, todas, não é difícil caracterizar se é ecoturismo, se é turismo de natureza ou se é turismo de aventura, é um pouco dos 3 juntos. O que realmente é um mergulho, não é só de contemplação, a pessoa entra dentro. Tá? Você vê o turista no primeiro dia, no segundo dia você já conversa com outra pessoa, tá? Que já está totalmente integrada em algum dos passeios, em algum na emoção da natureza. Certo? Eu vou fazer um breve histórico da história de Bonito, isso se aparecer, né? História não está aparecendo. Mais um? Agora mais um. Bom, olha aqui, para vocês verem como é uma cidade nova, nós temos um pouco mais de 70 anos, acho que não chega a 80. Bom, enfim, da fundação, 1927, só em 1948 se tornou município mesmo o nome, certo? Aí nós temos, deixa eu passar mais um. De 48 até, quer dizer, por quase 40 anos, foi quando eu comecei a frequentar Bonito, no fim dos anos 80, era exclusivamente pecuária, uma região, uma nova fronteira agrícola, né? Na época do regime militar, eles abriram as novas fronteiras agrícolas com tratores e derrubando tudo que era possível, mas na época era assim que se funcionava. Então, aí a partir do final dos anos 80 começou turistas, gente que tinha fazenda lá, que conhecia, o outro turista começou a vir, um amigo do amigo, o paulista, o carioca. Aquilo foi pegando moda, muito desorganizado, era amigo de alguém que ia, que não ia, ninguém controlava o número de pessoas, nada. Os fazendeiros ficavam bravos, a Gruta do Lago Azul era na fazenda do meu pai, mesmo era desapropriado, mas tinha carnaval que chegavam 320 carros estacionando dentro da fazenda, passando, enfim, era uma coisa problemática, não tinha ordenação nenhuma disso. Certo? E aí veio um programa de televisão da Rede Globo, que os portugueses todos conhecem a Rede Globo, e isso realmente aí passou num programa no Fantástico, e aí Bonito virou o boom, né? Bonito virou uma coisa diferenciada, realmente uma beleza muito bonita. Imediatamente aí começou a se ordenar, fazendo um curso de guias, obrigatoriedade de guias turísticos da Embratur, concurso da Embratur para acompanhar os turistas. Em 1995 está em vermelho ali, que ali é o turning point, tá? Que foi a criação do Conselho Municipal de Turismo e a criação do voucher único, que é um instrumento, uma palavra mágica que a gente tem, eu falo um pouco mais para frente dele. E ali foi realmente quando essa união do público e do privado, não é nem parceria, é realmente a união, é mão dada, tá? Participação da sociedade civil total, certo? Então, nesses anos todos depois, foram se aperfeiçoando, aí até 2013, aperfeiçoando o voucher único, que eu vou explicar daqui a pouco. Tiveram anos melhores, anos piores, enfim.
a gente foi formatando até ocupar um espaço. Quer dizer, a gente tem hoje o ecoturismo, um turismo responsável, turismo de natureza ou turismo de aventura, mas nós temos já um espaço colocado, nós temos bem segmentados, conseguimos segmentar isso. Principalmente, vocês vão ver, a gente tem uma coisa que se chama controle de capacidade de carga. Esses 40 atrativos que eu estou falando, que vieram sendo abertos, né, durante esse período todo, todos eles são em propriedades privadas, todos têm licenciamento ambiental, tem o seu plano de manejo. Para você abrir um passeio, um atrativo turístico, você tem um rio que passa na sua fazenda, uma caverna, um pouco mais difícil, enfim, uma nascente. Eles falam que é 3 anos, mas é no mínimo 6 anos. Entre licenciamentos, projetos que são feitos, que têm que ser aprovados. Não é só... A gente ultrapassa o respeitar as leis ambientais. Tá? É um processo muito grande, principalmente a capacidade de carga. Isso veio num momento muito interessante, que foi no final dos anos 80, começo 90, quando a geração daquela época, que era eu naquela época, continuo sendo eu hoje um pouco mais velho, a gente já tinha essa visão de preocupação com o meio ambiente, que isso, né, ajudou a gente a segurar a invasão e enfim, acabar com a agricultura, ou deixar que a agricultura acabasse com os nossos mananciais, certo? Aí até 2013, nessas lutas todas e brigas, indas e vindas, nós conseguimos ter por 13 anos seguidos o título de melhor destino ecológico de ecoturismo do Brasil. Isso é um concurso interno, né, da revista Viagem e Turismo, que é a maior revista do meio lá do Brasil. Até que em 2013 foi mais um turning point. Aí nós nos inscrevemos e ganhamos o título, que para nós foi uma surpresa, e aí que a gente percebe como a gente já está longe, né? Ganhamos o título de melhor destino no Responsible Tourism, na World Travel Market de Londres, em 2013. Hoje nós fazemos parte dessa comunidade. O presidente do Responsible Tourism, Harold Goodwin, que esteve até em Bonito agora. Enquanto eu estava aqui, ele estava lá escrevendo um artigo. E em 2014 nós fomos finalistas. Eu acho que tem mais alguém aqui que eu li que também foi finalista no Tourism for Tomorrow, que foi na China, enfim. Bom, agora voltando a falar, depois eu vou falar desses prêmios, que isso aumenta mais a responsabilidade. Falei do Contour. A participação da iniciativa privada, como eu digo, da sociedade civil, o Contour é o Conselho Municipal de Turismo, que é o convidado que está aqui falando. Nós temos, deixa eu ver aqui o certinho que eu vou lhe falar. Nós temos, na verdade, são 17 cadeiras, né, 17 assentos, dos quais 9 são da iniciativa privada. Aqui, só para ter uma ideia, são... Opa, voltar aqui. Está voltando? Mais um? Isso. Aqui. Olha, partindo daqui, né, nós temos o Sindicato Rural, Associação de Agências, Associação de Bares e Restaurantes, Associação de Hotéis, Associação Comercial, Associação dos Guias de Turismo, Associação dos Atrativos Turísticos. Eu, mesmo estando presidente do Contour, eu sou da Associação dos Atrativos. O Bonito Convention Bureau. Aqui nesse lugar do IASB é um assento que é para as organizações não governamentais, as ONGs. Aí vem o poder público, que é a prefeitura, tem 4 cadeiras. Depois temos mais a Universidade Federal, o IFAM e o ICMBio. E em reuniões quinzenais, tá? São reuniões quinzenais, é um grande centro de discussões e debates, e onde se planeja e faz toda a estratégia de ações de meio ambiente, de ações de divulgação e de divulgação e de implementação de várias coisas que a gente tem feito lá, certo? Isso aqui, eu vou falar rapidamente, depois quem quiser perguntar, é o voucher único. Nós, inclusive, ganhamos a decisão final do júri do Responsible Tourism Award de 2013, foi em cima disso, porque deixa eu ver se isso aqui tem mais um. Esse sistema voucher único, hoje, parece que é lindo, uma coisa simples, né? Em 95 começou assim, vamos fazer um papelzinho que a gente controla em 3 vias, quem vai ser o guia, quantas pessoas vão, quer dizer, começou com a ideia de um papelzinho, hoje virou-se essa palavra mágica, que é o voucher único, certo? Quer dizer, todos os passeios de Bonito são vendidos por agências de Bonito. Eu vou falar o número de agências que tem. As operadoras internacionais têm que ser através de alguma das agências de receptivo que fazem as reservas lá.
Então, você não entra em nenhum passeio de Bonito se você não tiver o famoso voucher único, com horário estabelecido e tudo mais. Então, ele tem a grande vantagem, ninguém consegue exceder os limites de carga de cada passeio, certo? Que já estão nos planos de manejo. E também o tamanho do grupo e os intervalos. Não é só, você tem uma nascente de rio que pode caber até 150 pessoas por dia, mas a hora que você desce são 9 pessoas no seu grupo e só vai entrar outras 9 pessoas dali a 40 minutos para você ter essa sensação de mais exclusividade. Tá? Não é turismo de massa. A gente demorou para entender isso, para não ter vergonha de falar que ecoturismo e turismo de aventura, principalmente o turismo de aventura, tem seu preço, custa, e não é turismo de massa, isso não é vergonha. Isso, a parte de segurança toda que a gente tem é muito grande. Depois, num único documento, você consegue organizar a distribuição de lucros e recolhimento de impostos. Aqui tem, depois eu explico melhor, aí acho que nas perguntas, tem o valor do passeio, quanto vai de imposto do ICMS, quanto vai para o guia, quanto fica para a agência. Além de, hoje em dia, a gente finalmente conseguimos, com os dados que a gente está colocando no voucher único, a gente agora tem o Observatório de Turismo de Bonito, que fornece dados para a gente, para qualquer tipo de pesquisa. A gente sabe a origem de passageiros, o destino, europeus, não europeus, brasileiros, para onde vai, quantos dias ficam, quantos dias não ficam. Isso, no começo, a gente nem imaginava aonde chegaria esse papelzinho que foi inventado há 20 anos atrás, né? Hoje a gente usa ele como instrumento de pesquisa. Bom, só que alguns números para dar parâmetros das diferenças de Bonito. Olha, em 93 a população era 16 mil, hoje são 21 mil pessoas, habitantes. Tinha muito, quer dizer, a saída dos jovens de Bonito era muito grande, hoje existe mais a permanência com empregos gerados na área de turismo, certo? Olha lá, os empregos na área de turismo em 93 eram 180, hoje nós temos 5 mil empregos na área de diretos, tá, gerados pela área de turismo, numa cidade de 20 mil habitantes, ou 20 e poucos mil habitantes, né? Os atrativos naturais eram 3, hoje são 40, certo? Os guias de turismo eram 30, hoje são 84 ativos, mas acabaram de formar, são 95 guias oficiais da Embratur, né? As agências receptivas eram 6, hoje lá temos 42 agências. Isso aqui é número de visitações, não é o número de turistas, tá? Porque tem turistas que fazem mais de uma visitação. Então, antes de 2008 estava mais alto também, aqui não íamos por tudo, certo? 2008 foi uma queda muito grande que, enfim, o Brasil inteiro teve na área de turismo. Você vê que vem crescendo, e aquele último número, que são 477 visitações em 2014, isso representa algo muito próximo a 250 mil turistas que Bonito recebeu. Tá, isso é um cálculo meio difícil de fazer, mas a gente fala em visitações, que os turistas fazem mais de um passeio normalmente, certo? Eu vou aqui falar de algumas diretrizes de preservação ambiental, e aqui a gente exemplifica para vocês terem ideia como é que são passeios. Eu peguei só um passeio para mostrar aqui, né? Então, além do voucher digital, lá em Bonito a gente conta muito com a parceria de atrativos particulares na preservação ambiental, certo? Isso é um fato muito importante, eu estou descobrindo aqui, eu não sabia que aqui só tinha uma RPPN, eu soube hoje. Nós temos a reserva particular do patrimônio natural, né? Que isso é uma categoria de unidade de conservação da legislação ambiental brasileira que permite a proteção perpétua de uma área sem a necessidade de desapropriação, e é criada por iniciativa do proprietário. Quer dizer, aquilo vai ser sempre uma área de reserva, pode ser usado para ecoturismo. Nós já conseguimos, nos últimos 12 anos, já são 6 RPPNs que nós temos, tá? Nós temos o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, de 67 mil hectares, que é muito parceiro nosso, na parte de preservação ele ajuda muito, mas é aquela morosidade, principalmente federal. Há 27 anos ele existe, ainda faltam 40 mil hectares a serem realmente, foram desapropriados, mas não foram pagos ainda, e até hoje ele não recebe turistas, é só com muita força, precisa ser amigo do diretor do parque para pedir para algum guia. A gente tenta ajudar na estruturação deles, né? Então, essa parte, a parceria, eles não estão, né, a burocracia impede essa parceria, ou essa união tão grande do público e privado, né?
Então, além das RPPNs, quase todos os outros atrativos já implementaram, nós abreviamos como SGS, é o Sistema de Gestão de Segurança, tá? Que garante toda a segurança necessária para o turismo com base nas normas da... A ABNT é uma associação brasileira, mas a norma de turismo, de segurança do turismo de aventura do Brasil virou ISO internacional, é padrão internacional para a segurança. Isso é muito importante, ter esse tipo de qualificação. E Bonito, a cidadezinha lá no fim, no meio da América Latina, com 20 mil habitantes, hoje a gente tem mais de 50% do Brasil, dos atrativos certificados do Brasil. Principalmente para o público internacional de turismo de aventura, é a primeira pergunta que é feita, se são qualificados. E um processo de qualificação dura de 1 a 2 anos, e aí a ferição é a cada 2 anos. É um grande processo, né? Bom, aqui algumas imagens, só para vocês verem aqui como a gente... Quando a gente fala água cristalina, é isso mesmo, né? Isso aqui é da nascente da Olho d'Água. A integração, né? Isso a gente também acredita muito, aquilo que eu falei de não poder entrar no parque. Eu acho que nada melhor do que você colocar uma pessoa que, dentro do meio ambiente, vivenciando isso, dando um senso de pertencimento, que ela realmente vai virar uma defensora do meio ambiente e da conservação da natureza, sem ficar naquela maneira de leis, pode, não pode, não pode, não pode. Quer dizer, a pessoa entra da maneira positiva, né? E isso, em todos os passeios que você é acompanhado pelo guia, que de maneira, lógico, você não pode sair da trilha, senão vai acontecer isso, mas isso não é como criança, né? A pessoa no primeiro dia acha, mas eu quero ir ali, enfim, os guias já são tão treinados que eles acabam envolvendo, as pessoas viram defensoras. Às vezes eu até brinco que eles estão ficando mais exigentes do que todos os biólogos juntos de Bonito, né? Que aqui deve ter alguns biólogos e Bonito a gente tem muito. É uma maneira positiva de acrescentar essas pessoas, ou trazer essas pessoas para o nosso lado. Bom, resultados sustentáveis, né? Os produtos de turismo sustentável em Bonito não são só prêmios ou só projetos, né? A gente conseguiu ganhar alguns internacionais e a gente desenvolveu esse aqui especificamente, é da Associação dos Atrativos. Quer dizer, os alunos das escolas municipais têm, na matéria de noções básicas de turismo, eles têm, durante o ano, são 330 alunos, eles têm visitas técnicas nos passeios. Então, primeiro você vê a criançada de lá, local, aparece, Bonito ganhou o prêmio internacional, tá? Aí ele começa a entender, entendeu? Que ele chega no passeio, ele tem a pessoa que fez a reserva, a cozinheira, o guia, as leis ambientais todas que tem, certo? E abrir uma visão para eles de coisas que ele pode fazer em Bonito, né? Empregos como guias de turismo, como agentes de viagem e tudo mais, né? Essa é uma das visitas que eu estou mostrando aqui. Outros resultados sustentáveis, né? Quer dizer, a comunidade local está cada vez mais conectada as novos valores de preservação de meio ambiente, em coleta de lixo, em fazer mutirões de se catar lixo e tudo mais, né? E sempre isso muito feito pela iniciativa privada. Eu fiquei hoje um pouco com inveja da Noruega, que tem aquele trabalho voluntário. Eu também queria saber onde a gente arranja mais voluntários, tá? A gente está precisando de mais alguns. Da nossa parte, da iniciativa privada, a gente já está fazendo tudo que pode. Eu estou me dividindo mais ou menos em 3 associações e ONGs, estou até esquecendo a minha própria empresa, certo? E é isso que eu falei no começo da integração público-privada, né? Quer dizer, é possível enxergar Bonito como Bonito está aliado aos novos valores sustentáveis, né? Que hoje permeiam tudo. A gente pode ver em todas as palestras que eu vi aqui, ou em todas as colocações, umas mais, umas menos, mas essa preocupação com o meio ambiente, o contato com a natureza, eu estou falando especificamente do turismo ligado à natureza, que nós conseguimos fazer, né? A iniciativa privada e o poder público trabalham juntos através das associações. O associativismo é imprescindível, foi imprescindível para nós. Eu acho que deve, então eu tenho na minha visão que é imprescindível em qualquer lugar, em qualquer cidade pequena, inclusive, que queira ir para frente, certo? Através das associações, dos conselhos municipais e das organizações não governamentais, a fim de garantir que o turista tenha uma experiência única com a natureza e com a cidade. Tudo isso se deve aos alinhamentos e ordenamentos de órgãos públicos de iniciativa privada.
quem pertence aqui, quem sabe o que é participar de conselhos e de associações, e acham que a gente sabe que é muito trabalhoso isso, despende tempo e muita dedicação, mas é fundamental, senão a gente não consegue nada. Então, para alegrar um pouquinho, isso aqui, algumas fotos de bonito, nem trouxe muito para não deixar todo mundo com água na boca. Eu fiz uma confissão, que era em particular, agora eu confesso publicamente, antes de agradecer os agradecimentos finais, mesmo vivendo num paraíso ecológico como esse, onde tem selvas, rios e florestas, eu confessei para a engenheira hoje, na hora do almoço, que graças a Deus eu tenho oportunidade, se não 1, 2 vezes por ano, eu venho recarregar minhas baterias, eu paro todo ano pelo menos 15 minutos sozinho pensando no Cabo da Roca, que aquilo me emociona demais, e passei na Floresta de Sintra. Eu venho lá do Mato Grosso do Sul recarregar minhas baterias aqui. Tá? Para vocês, eu acho que isso não é uma vergonha, não é uma vergonha para mim, eu quero dizer para vocês um elogio. Tá? Eu me sinto orgulhoso de gostar tanto de Portugal. Assim. Eu acho que nós somos filhos, somos irmãos. Né? Então aqui tem um pouco de bonito. Aqui é o Abismo Anhumas, que a Marta, que está ali, conhece, já esteve lá. Não lembrava dela em Bonito, mas ela fez esse passeio, que é lindo. Isso aqui é bonito, isso é uma das lagoas, a Lagoa Misteriosa, que até hoje nunca ninguém chegou ao fundo. Ela chega a ter 60 metros de visibilidade na hora que bate o sol, sem diferença. Né? Essa é a famosa Gruta do Lago Azul, essa é pública, essa vai muita gente. Eu falei só de iniciativa privada, tá? Essa caverna é administrada pelo município. Saiu o governo federal, essa é do município, então, seguindo as diretrizes da iniciativa privada, ela recebe, o cartão postal, é uma beleza, recebe até 300 turistas por dia, em números, cada visita de 15 turistas a cada 20 minutos, enfim, isso na alta temporada, né? Então, isso aqui é bonito, mais uma nadadinha numa nascente, com roupas de neoprene e tudo mais. Eu queria fazer um agradecimento também às nossas tradutoras, que eu conheci hoje, e elas devem ter tido muito trabalho, que o tempo é curto, todo mundo fala muito rápido, para elas traduzirem. Obrigado vocês. Então é isso, obrigado a todos, é uma honra para a gente estar aqui, o Conturas está aqui, e eu espero vocês em Bonito, que eu já venho todo ano, agora vocês vão visitar lá para conhecer a gente. Obrigado. Obrigado, Marcos, por nos ter deixado todos com inveja de Bonito. Nos parece muito bonito, eu sei que é piada fácil, mas é verdade. Nuno Oliveira, por favor. Obrigado. Bem, antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade e o convite que foi feito à Parques de Sintra para vir apresentar o seu modelo de gestão, basicamente, da paisagem cultural de Sintra. Eu sou responsável pela área de património natural da empresa e, portanto, coordeno todo o departamento que tem que ver com a natureza, conservação da natureza e jardins e parques. Para fazer um enquadramento de Sintra a nível nacional, para quem não conhece Sintra fica muito perto de Lisboa, a cerca de 20 km, 20 minutos, e Sintra é desde há muito tempo uma área classificada. Desde 1981 que se encontra classificada, foi classificada como Parque Natural em 1994 e um ano mais tarde, em 1995, foi uma parte do Parque Natural, que tem mais ou menos 14.500 hectares e que está representado por esta linha azul neste mapa, parte deste Parque Natural Sintra-Cascais, que se desenvolve nos dois concelhos, foi classificado como paisagem cultural da Unesco. É aquela linha a vermelho que representa mais ou menos 1.000 hectares na Serra de Sintra. Como todos os monumentos e como todos os sítios classificados, tem uma área de proteção que tem cerca de 3.500 hectares e que se desenvolve à volta da zona central e classificada como paisagem cultural.
Sintra foi a primeira paisagem cultural a ser classificada na Europa, mas foi a quarta a nível mundial. Em 1987, a primeira paisagem cultural a ser classificada mundialmente foi este parque natural, o Uluru Kata, na Austrália, e foi em 1987. Alguns anos mais tarde, a segunda paisagem cultural a ser classificada foi o Parque Nacional na Nova Zelândia, de Tongariro, que agora ficou ainda mais famoso porque serviu de base ao filme O Senhor dos Anéis, portanto aquelas paisagens fantásticas do Senhor dos Anéis e do Hobbit foram filmadas em parte neste parque natural. A terceira paisagem, já nos anos 90, no início dos anos 90, foram os campos de arrozais nas cordilheiras das Filipinas e a quarta, um ano mais tarde, em 95, foi Sintra, que foi classificada. Portanto, é um conceito relativamente recente, estamos a falar de 1995, e entre 95 e 2000 houve aqui um hiato de 5 anos, mas após 5 anos o governo português sentiu a necessidade de criar uma empresa que gerisse as principais propriedades públicas na área da paisagem cultural. Portanto, ela tinha sido classificada, era preciso encontrar um mecanismo e, de alguma forma, uma entidade que pudesse, de uma forma coerente, gerir o património do Estado. E foi criada uma empresa pública, em que a estrutura acionista foi evoluindo ao longo do tempo, mas que hoje é constituída, os acionistas são o Ministério das Finanças, com 35%, o Instituto de Conservação da Natureza, também com 35%, o Turismo de Portugal e o município de Sintra, com 15% ambos. Este mapa mostra-nos, eu com este mapa queria mostrar basicamente quais são as áreas que a empresa tem sob gestão. Portanto, dentro da área da paisagem cultural, todas estas manchas coloridas são áreas que estão e que se encontram sob gestão da empresa. Gerimos cerca de 600 hectares em Sintra, mas dentro da área classificada nós somos responsáveis diretamente pela gestão de 40% do património. Os principais monumentos que a empresa tem à sua guarda e para a gestão é o Parque e Palácio da Pena, é o Parque e Palácio de Monserrate, é o Castelo dos Mouros, o Palácio Nacional da Vila de Sintra, o Convento dos Capuchos, bem no centro da Serra de Sintra, o Palácio Nacional de Queluz e a Escola Portuguesa de Arte Equestre. A empresa foi criada com uma missão, e uma missão muito clara, de compreensão, de proteção, de recuperação e de promoção do património natural e cultural que tinha e que tem à sua guarda. E, portanto, é uma missão muito objetiva, muito concreta e que nos guia no dia-a-dia e nas intervenções que nós fazemos na paisagem cultural de Sintra. O modelo de funcionamento da empresa é um modelo que é o único em Portugal, e que serviu numa fase inicial como uma experiência, como um projeto piloto que poderia depois ser aplicado a outras zonas do país. Não tenho conhecimento que assim tenha sido feito, mas o que lhe dá características especiais do ponto de vista de gestão é que o capital social da empresa é exclusivamente público, os bens que lhe estão confiados são do mais alto valor patrimonial, portanto é em classificação mundial, e gerimos um património muito diverso, gerimos património natural e património cultural. Um aspecto particularmente importante é que a empresa não recebe contributos do Orçamento de Estado. A empresa tem que funcionar com base nas receitas que gera e com base nessas receitas que gera tem que conseguir trabalhar e promover todos os projetos no seu dia-a-dia. E as receitas da empresa provêm sobretudo das bilheteiras, portanto das bilheteiras que temos, das cafetarias, das lojas e dos espaços que temos e que alugamos para eventos diversos. E sempre que possível a empresa procura fundos para ter incentivos financeiros ao investimento, portanto move-nos a andar sempre à procura de incentivos para poder fazer projetos de investimento. A sustentabilidade económica da empresa tem vindo a ser consolidada ao longo dos anos. O início da empresa não foi muito auspicioso, mas ano após ano a empresa foi consolidando a sua atividade, foi-se adaptando e podemos dizer que existe um círculo virtuoso na empresa, que é baseado na recuperação do património natural e cultural. Esse património e essas intervenções geram informação e nós tentamos comunicar o máximo que podemos aos nossos visitantes sobre aquilo que temos e que estamos a fazer.
Isso gera mais atração, mais visitantes, mais rendimento e, portanto, com esse rendimento conseguimos aplicar esse dinheiro nos nossos projetos. Este gráfico mostra um pouco a evolução nos últimos 10 anos da empresa. Nós tínhamos em 2005 cerca de 600 mil visitantes em Sintra. Ao longo destes últimos 10 anos nós temos conseguido, por diversos fatores, também o turismo em Portugal está a aumentar, obviamente, também tem curvas bastante generosas como esta, mas conseguimos no fim do ano passado ter quase 2 milhões de visitantes, portanto de visitas, não visitantes, à semelhança do que disse, há várias pessoas que vêm várias vezes, portanto estou a contabilizar visitas e não visitantes. Poderíamos pensar que estes visitantes são sobretudo estrangeiros, não é necessariamente verdade, os portugueses estão no leque das 5 nacionalidades que mais nos visitam, naturalmente por questões geográficas os espanhóis são os primeiros, a seguir os portugueses, logo de seguida os franceses, visitantes do Reino Unido e a crescer substancialmente visitantes brasileiros. Este gráfico é consequência do gráfico anterior ao nível das visitas. Em 2005 a empresa faturava 2 milhões de euros por ano, passado 10 anos praticamente estamos a atingir quase os 18 milhões de euros de faturação. Este dinheiro, como disse, é dinheiro que é utilizado naturalmente no funcionamento da empresa, é utilizado na manutenção dos espaços que temos à nossa guarda e é utilizado em projetos de investimento e de recuperação do património. Hoje em dia a empresa posso dizer que a empresa é uma das empresas que mais emprega a nível do concelho. Nós temos cerca de 260 trabalhadores, dos quais 60% são do município de Sintra, mas o município de Lisboa, Oeiras, Cascais e Mafra é também muito representativo do ponto de vista daquilo que é o património humano da empresa e que está todos os dias a trabalhar para um objetivo comum. Porque este seminário tinha que ver também com a economia local e com o desenvolvimento local, tive a curiosidade de tentar perceber nos últimos anos com quantas empresas é que a Parques de Sintra, que gera este património e que tem esta responsabilidade, com quantas empresas é que trabalhou. E no grande universo de intervenções que fazemos, trabalhamos com mais de 1.500 empresas e a segunda pergunta foi de onde é que são estas empresas? São efetivamente locais, não são locais? E constatei que em número, efetivamente, nós reunimos mais de 80% do número de empresas com quem trabalhamos estão em concelhos ou de Sintra ou nos concelhos limítrofes. Mas, no que diz respeito ao investimento, o cenário muda radicalmente. Ou seja, as trocas comerciais, portanto, as prestações de serviços, as empreitadas, etc., que nós fazemos, 80% do volume de negócios reúne-se em 10 concelhos, sendo que 5 concelhos são locais, mas os outros 5 não são de todo. Portanto, temos concelhos como Idenha Nova, Porto, Braga, Coimbra, que representam uma fatia muito importante dos pagamentos que a empresa faz a empresas que estão sediadas em outros concelhos. E, portanto, aqui para mostrar que a questão do turismo em Sintra pode, e aqui facilmente podemos constatar, que induz também economias não só locais, mas regionais e mesmo de âmbito nacional. Existem 3 eixos que têm motivado a empresa e que têm tido uma linha, um seguimento estratégico da empresa que tem a ver com responsabilidade social. A empresa tem um protocolo com o Ministério da Justiça e emprega reclusos desde 2009 em trabalhos florestais e de conservação na Serra de Sintra. Já passaram mais de 300 reclusos pela empresa, nós temos uma média de 20 reclusos a trabalhar diariamente connosco e do ponto de vista de responsabilidade social e de reintegração destas pessoas, este é um dos projetos emblemáticos que
temos e que gostaria de sublinhar. Simultaneamente, para o envolvimento das comunidades locais, trabalhamos também com diversas IPSS, temos equipas diversas de pessoas com deficiência a trabalhar nos parques, nos jardins e nas florestas e que se integram perfeitamente com as nossas equipas e que fazem parte deste projeto que é recuperar o património. Outra questão e outro investimento que temos feito também ao longo do tempo tem a ver com as acessibilidades e com a disponibilização dos nossos locais a pessoas com mobilidade condicionada e com o acesso à informação e à prestação de serviços a pessoas com algum tipo de condicionamento. Obviamente que estes 2 milhões de visitantes geram alguma preocupação na questão da sustentabilidade e no uso dos recursos. A Parques de Sintra, no âmbito de um projeto que tivemos e que agora continuamos, um projeto de live comunicação, portanto, motivámos que alguns dos agentes económicos na região de Sintra aderissem a um processo de certificação chamado Lidera, que ao fim e ao cabo é uma rede de prestadores de serviços que de algum modo salvaguardam valores de conservação ambiental, social e económica. E, portanto, todos os visitantes que vêm até Sintra e que têm preocupações desse ponto de vista podem selecionar dentro de uma rede de prestadores de serviços aqueles que melhor salvaguardam os princípios de sustentabilidade na sua visita e de algum modo mitigam os efeitos que este tipo de turismo possa ter na Serra de Sintra. Este projeto Bio Mais Sintra é um projeto de divulgação e comunicação. O que pretendeu fazer basicamente foi sensibilizar todos os nossos visitantes, cerca de 2 milhões de visitantes por ano, para as questões da conservação da natureza e de como é que a alteração dos comportamentos individuais de cada um contribuem para a preservação da natureza. Trabalhamos não só com os nossos visitantes, trabalhamos com as escolas, com as comunidades locais e com os utilizadores da Serra de Sintra. A Serra de Sintra, e especialmente a área que está classificada pela Unesco, tem uma pressão enorme do ponto de vista daquilo que é as atividades de turismo da natureza, portanto, ao fim de semana, a pressão das pessoas que andam de bicicleta, as pessoas que fazem trilhos, running agora, geocaching, andar a cavalo, etc., a pressão é enorme e às vezes os efeitos destas atividades todas conciliadas ao mesmo tempo, num período que é o fim de semana, que é o pico dos utilizadores, pode ter efeitos muito negativos do ponto de vista de conservação. E aquilo que nós tentamos e continuamos a fazer é divulgar boas práticas e tentar minimizar os efeitos, alguns dos efeitos negativos que estas atividades têm na Serra de Sintra. Estes são alguns dos valores naturais para os quais nós temos que ter maior sensibilidade do ponto de vista de conservação e de preservação, a águia de Bonelli, o morcego de ferradura pequena, o lagarto d'água, etc., não vou enumerar, mas fazem parte de um leque de valores naturais que serviram de base a todos os processos de comunicação e de divulgação junto dos nossos visitantes. Uma das questões importantes e que nós gostamos de realçar junto de quem nos visita é que o dinheiro de todos estes visitantes tem uma aplicação e tem um efeito direto na conservação da natureza. Portanto, todos os projetos que a empresa desenvolve são suportados diretamente pelas receitas geradas nas bilheteiras dos nossos espaços. E, portanto, projetos como estes de controle de espécies invasoras lenhosas e outras na Serra de Sintra têm sido suportados. Portanto, este projeto começou em 2008, tem resultados bastante interessantes, mas é importante mostrar a todos os visitantes que estes projetos são suportados diretamente pelas receitas das bilheteiras. Projetos como o controle de espécies invasoras piscícolas nas nossas barragens e a eliminação de espécies que não são desejadas e a colonização por espécies autóctones é também emblemático. Nós desenvolvemos inúmeros estudos, levantamentos científicos sobre a fauna e a flora na Serra de Sintra. Normalmente todos eles culminam com a publicação, nomeadamente este é um exemplo dos cogumelos na Serra de Sintra, portanto são trabalhos exaustivos que depois culminam com uma publicação e, portanto, com a divulgação junto do grande público daquilo que são os valores naturais que existem e que têm que ser preservados. Monitorizamos estes habitats e todos os valores que existem na Serra de Sintra
introduzimos projetos de reintrodução de técnicas tradicionais de exploração florestal com cavalos de trabalho que mitigam os efeitos nefastos de maquinaria pesada dentro de áreas sensíveis como é Sintra e que funcionam simultaneamente como projetos didáticos para quem nos visita. Portanto, as florestas passam a ser vividas de outra forma, os visitantes gostam de ver um cavalo a trabalhar em detrimento de ver um trator com o barulho e com tudo aquilo que está associado e, portanto, tentamos sempre conciliar aspectos de conservação com as questões de visitação dos nossos turistas. Estamos a finalizar o projeto de certificação da gestão florestal sustentável e este ano, finalmente, chegaremos a bom porto com este processo e temos inúmeros projetos candidatados. Este é um projeto LIFE, conservação, natureza e biodiversidade para este ano e neste momento estamos a inventariar toda a avifauna da Serra de Sintra. Eu, por fim, deixava-vos só um vídeo de um filme que acho que vale a pena verem e que foi patrocinado pela empresa sobre os valores naturais da Serra, mais uma vez para potenciar e para divulgar a importância que os valores naturais têm na Serra de Sintra e que são muito desconhecidos do grande público, e eu deixo-vos só com o trailer do filme, porque ele depois está na internet, e vocês podem ver, já passou na SIC, já passou em vários canais de distribuição, e deixo-vos o trailer. There are a few magical places on Earth. These mountains and forests are one of them. A place of incredible myths and enchanted legends where man and wildlife have been living for ages. It has been transformed by kings and sung by poets. But at its heart, it remains wild. Where an old forest survives and secretive creatures still live. Immersed in a timeless realm of light, color, and motion. Mankind has found harmony and beauty achieved over the centuries. Its secrets are carefully kept, and its wonder and enchantments too great to ignore. Time guides the days and nights through the rhythm of the seasons, and each has its character. Landscapes, and from the coast to the hills, there are countless stories to be told. Sintra, the mountain of the moon. Então ao Nuno e ao Marcos que, por favor, voltassem aqui ao painel, e chamo também Gudridur Þorvardardóttir. I'm really sorry I can't do any better than this. Paulo Castro, Marta Cabral e Pedro Prata, que já estiveram no painel da manhã, e vamos então agora aproveitar algum tempo extra para lançar o debate.
Eu vou aproveitar que tenho o privilégio de ter o microfone na mão para começar. E começava precisamente por uma coisa que eu acho que liga o Marcos e o Nuno, apesar de Sintra e Bonito serem completamente diferentes, estamos a falar de uma paisagem predominantemente cultural e outra natural, tem aqui uma subida constante de visitantes, quase 500 mil em Bonito, em 2014, quase 2 milhões em Sintra. A minha pergunta é se há um ponto em que temos de impor um limite de visitas para não descaracterizar as áreas. Basicamente, quando é que o turismo sustentável se torna insustentável? Não sei quem é que era. Não, aquele número que eu falei, eu expliquei bem, era visitações, quer dizer, o mesmo turismo, nós chegamos a 250 mil durante o ano. Eu acho no ecoturismo, pelo menos, ou preservação de natureza, eu acho que tem um limite, tem que parar. Eu comentei hoje na hora do almoço com amigos, você ir num domingo em Sintra já é uma coisa meio desagradável, porque você não consegue mais andar em Sintra, né? Eu, quando vem amigos meus brasileiros, eu apresento eles normalmente Sintra, segundas e terças, que é mais vazio. Eu acho que realmente tem essa preocupação, tem esse limite. A gente, o modelo de Bonito do ecoturismo que a gente faz, você tem uma capacidade de carga por passeios. O que a gente teve sorte lá, eu estou falando muito de Bonito, estou exemplificando Bonito, é que os atrativos naturais nessas fazendas, eles não pensaram em, vou construir um resort aqui na minha fazenda para receber pessoas. Quer dizer, são day use, né? As pessoas saem durante o dia e aproveitam a cidade, o que gerou vários hotéis na cidade. Nós temos, ainda está longe, acho que a gente, vou falar um cálculo mais ou menos, nós estamos ocupando 55% da taxa de ocupação possível hoje em número de passeios em Bonito. Isso tudo com estudos ambientais. É difícil segurar. É difícil, eu espero que a gente ainda está precisando mais, a relação é um pouco difícil. Só para não me estender, esse mesmo assunto foi um pessoal de Veneza fazer um estudo lá em Bonito. Eu assustei também que eles queriam fazer uma comparação entre Bonito e Veneza. Por exemplo, em Veneza, eles me falaram agora, o tempo médio de permanência do turista é 8 horas, certo? Então, que turismo, isso não é sustentável, cá entre nós a gente sabe que isso não é sustentabilidade nem turismo responsável. A que ponto chegamos, né? Estamos longe, mas como tão Bonito e Sintra tem muita ligação, se tem até com Veneza, eu acho que é mais ou menos por aí. Tem que ter limite. Eu não sei qual é a receita, mas que tem que limitar de alguma maneira, tem. Bem, eu falo um pouco por mim, não falo basicamente pela parte de Sintra, mas acho que sim, acho que há um ponto em que tem que haver um limite, porque uma experiência pode passar de uma expectativa que é agradável para uma coisa que é insuportável e, portanto, transmitir uma ideia de passar um dia numa fila, num engarrafamento, no trânsito, de férias, é o pior cartão de visita que se pode ter. Acho que Sintra tem, hoje em dia, 2 milhões de visitantes, existem dias que são verdadeiramente complicados, mas acho que há um trabalho que pode e deve mitigar esses efeitos e tem que ser feito com várias entidades e, portanto, a Parques de Sintra tem desenvolvido muito trabalho do ponto de vista de recuperação do património natural e cultural. Acho que há uma fase subsequente que tem que ver com a conciliação de esforços entre diversas entidades locais e agentes locais, no sentido de minimizar, ou de pelo menos de regular um pouco os dias de maior afluência a Sintra, propriamente dito. Embora Sintra tenha sempre muita gente, independentemente dos turistas que vêm direcionados para os palácios e para os parques e para os jardins, a própria Serra de Sintra sofre desse mal, digamos assim, porque estamos numa área periurbana, na área metropolitana de Lisboa. Sintra funciona como escape para toda esta população, portanto não é só propriamente a serra, mas são as praias, é toda a zona saloia, portanto é um problema
maior e que se calhar se evidencia mais com a questão dos monumentos. Muito obrigado. Realmente era visitas e não visitantes em número de si. Vamos então agora abrir as perguntas. Já temos aqui a primeira. Era uma questão, como já tive a oportunidade de dizer antes, em Portugal só 2%, 2,5% da propriedade que é pública, quase toda a nossa área é privada e as nossas áreas classificadas também são privadas. Eu dirigi a pergunta a todos os oradores, imagino que o Marco, talvez a Marta, e também gostava da opinião do Paulo no contexto das sedes, podem fazer alguma coisa para ajudar. Eu continuo a dizer que estava muito interessada em conhecer também a vossa opinião e a vossa experiência. Falou nas RPPNs, as Reservas Particulares de Património Natural. Nós ouvimos há pouco falar da Faia Brava, mas eu entendi que é algo diferente. Eu estava muito interessada também em saber se podem partilhar connosco aquilo que pensam sobre a possibilidade de envolver proprietários privados nesses circuitos de visitação e nessa oferta turística e, ao fim e ao cabo, em regras de fruição do património natural, mas onde os privados não sejam os tais agentes passivos que ao fim de semana, porque têm uma propriedade bonita e bem gerida, levam com 300 carros e 300 pessoas em cima, mas que forma é que nós poderemos ter, na vossa opinião, de organizar essa oferta e de tentar que o proprietário privado também possa, ao fim e ao cabo, usufruir de receitas e de benefícios pelo sítio aprazível e pela propriedade que têm. Não sei também se no contexto das sedes é possível promover algum tipo de organização, mas gostava de saber a vossa opinião sobre o assunto. A minha resposta tem muito que ver com a questão anterior que foi colocada e que eu se calhar vou aproveitar para comentar, não é? Porque no nosso caso particular, a nossa capacidade de carga ali da costa alentejana e vicentina, no meu entender, já está esgotada, porque se formos em agosto àquela zona, percebemos que mais 10% de pessoas ali já arrebentou com a capacidade de tirar verdadeiro prazer de estar ali, os estacionamentos das praias, os restaurantes, não há serviços de saúde, enfim, não há capacidade para receber mais do que aquilo, e portanto isto é relativamente fácil de balizar através do licenciamento de alojamento, porque ao contrário de Sintra, nós ali temos a facilidade de controlar quem nos visita, porque quem nos visita tem que dormir, e quem dorme tem que ficar num lugar que supostamente esteja licenciado. É evidente, depois entramos aqui num problema gravíssimo que tem que ver com a oferta paralela. Portanto, digamos que esta questão do ordenamento do alojamento, que neste momento, no meu entender, é inexistente, portanto, qualquer pessoa que queira alugar quartos põe na Booking e não tem qualquer problema de o fazer, não é? Há de facto um trabalho que tem sido feito por este governo no sentido de facilitar o licenciamento e que eu espero que seja seguido de uma campanha de limpeza, porque é obrigatório, não é? Porque deixa de haver desculpa para não licenciar, mas pronto, isto para dizer que ao nível do ordenamento teríamos que começar por aí. E depois, em relação à questão dos proprietários privados, eu parece-me que ali, mais uma vez, a circunstância é muito particular. Sobretudo porque, no caso do Parque Natural, a grande discussão que se levanta neste momento é a convivência com o perímetro de rega, não é? E com a agricultura. E, portanto, grande parte dos proprietários são agricultores, são empresários, mas não de turismo. E, portanto, estamos numa área protegida com características muito especiais e que agora, se calhar, se fôssemos debater isto, dava um dia inteiro de debate. Parece-me que o tema, e eu estive em Bonito a propósito de um congresso de ecoturismo que houve há 2 anos e fiquei bastante impressionada com o debate que existiu na altura acerca das parcerias público-privadas na gestão de parques naturais, portanto acho que eles estão bastante à nossa frente a esse respeito. Independentemente do caso particular da costa alentejana, eu acho que é um debate que tem que começar a ser feito, até porque demora muito tempo a ser executado. Acho que a iniciativa privada tem provado que tem capacidade para ser responsável e para fazer um bom trabalho
na exploração responsável de áreas protegidas, independentemente, não é, das áreas ainda estarem neste momento no poder do governo, e portanto acho que esse debate deve começar a ser feito. To begin with, I would like to talk about the load factor, and that is something we are definitely feeling in Skaftafelli, in the part of Vatnajökull National Park which I belong to, and we have a survey from 2 years old survey, which showed us that I think it was like 36% of the visitors during the summer were feeling that there were too many other visitors in the park at the site. How to respond? We haven't really found the solution. It's a free access to all, so we have no possibility of controlling it through charging or anything. We have no vouchers to give away. It's just free for all, and you can enter as you like. The solution maybe that we are most looking to is to create alternative options in the neighborhood area, so people can find similar options. For instance, for hiking, most of our visitors are there for the hiking, for a short one-day's hike or part of a day. So actually what was quite a novelty with the establishment of Vatnajökull National Park was that actually some privately owned land was taken within the park. There was an agreement with landowners that they would put some of the land inside the national park. It's not really classified according to the IUCN as a national park. It belongs to category 6, which is land with sustainable usage. And what the park is doing, we are building up path systems and infrastructures such as bridges for people to be able to go there and do it in nature where there's not as many people as in Skaftafelli. Obrigado. A pergunta é apaixonante. O difícil vai ser a gente poder ser sistemático e responder de uma forma rápida. Nós temos um colega italiano que diz que a solução de hoje é o problema da manhã e, portanto, nós hoje resolvemos um problema, temos uma solução e a solução passa a ser no futuro o problema. É óbvio que a realidade do sul da Europa é fundamentalmente de espaços privados. Digamos, tirando os parques nacionais, efetivamente, a maior parte da rede de parques no sul da Europa é privada e, portanto, tem que ser gerido nessa base. O exemplo mais disparatado para mim de gestão de um parque nacional, propriedade pública, no país mais obsessivo com o planeamento, foi a visita a um parque nacional na Holanda, em que, e isso a gente percebe ali o que é ser holandês. Tinha um problema de carga e eles disseram assim, não, nós fazemos assim, 20% do nosso território vai ser dedicado a 80% da visitação. E, portanto, nós vamos acondicionar o território, nomeadamente ao nível da própria movimentação de terras, para que 80% das pessoas venham e desfrutam daquele espaço. Porque temos a certeza absoluta que os outros 20% que não gostam daquilo podem andar nos 80% do resto do território de uma forma absolutamente responsável. E, portanto, eles conseguiam gerir a carga deste ponto de vista. É óbvio que isto não serve para nós, porque nós não temos esta solução, não temos este tipo de situação. E vou dar em alternativa um exemplo de um parque italiano, que aliás que é Parque Carta e que tive o gosto de auditar. Mas antes disso dizia uma coisa, o que é insustentável não é o problema, o que é insustentável é a solução. E, portanto, o que nós temos é que procurar a sustentabilidade da solução, não o problema. O que é que eu quero dizer com isto? O Parque Natural de Alto da Melo Brenta, em Trento, é um território de fortíssima participação. Os órgãos de participação pública do parque são absolutamente impressionantes. Tem um presidente, tem um diretor,
tem um conselho de administração, o conselho de administração decide praticamente semanalmente, num conselho restrito, todas as decisões, nomeadamente até, para os colegas de pares, até o próprio parecer é decidido pelo conselho de administração, não pelo diretor do parque. Isto é uma zona que tem estações de ski, eles tinham sistematicamente problemas gravíssimos, estradas de montanha, como é óbvio, sistematicamente problemas de chegar e, portanto, trânsito. Enfim, imaginem a Serra da Estrela para pior num sítio onde as pessoas vão, de facto, fazer ski a sério. Aquilo nem para trás nem para a frente. E há um momento, estamos a falar de territórios que vivem exclusivamente, algumas das comunidades vivem exclusivamente do turismo de ski ou turismo de verão, com territórios perfeitamente organizados, com associações, etc. Só que havia ali um detalhe, é que nunca tinham trabalhado juntos, do ponto de vista de se sentarem ao mesmo tempo na discussão do problema. E a solução é um ovo de Colombo, enfim, disparatada. Ou seja, o preço do hotel inclui, na condição de ele deixar a chave na recepção, o autocarro para cima. E, portanto, baixaram automaticamente a carga do número de automóveis que iam para cima. É um problema de automóveis. Mas fizeram outra coisa que, para mim, é ainda mais espantosa, que é, como isto coincide normalmente com fins de semana e com períodos de férias escolares, conseguiram negociar com o município, que estava ativamente envolvido nisto, em que abriram no pavilhão gimnodesportivo da escola um conjunto de atividades de parede de escalada, portanto, atividades indoor. E a grande surpresa é que um número importante de pessoas deixou de subir. Porque o desfruto da natureza passa a ser para pessoas que têm... Ou seja, há aqui uma necessidade de desfrutar o contacto com a natureza que segmentou bastante. E a carga baixou automaticamente. E conseguiram resolver isto, enfim, depois também no verão com sistemas destes. Participação pública, privada, agricultores, regadios. Um parque também tive o gosto de auditar, Parque Natural Delta do Ebro. Então, o Ebro, um delta, um parque natural lindíssimo, margem esquerda, margem direita, cada um tem a sua cooperativa de regantes, cada um rega o seu arroz. É um território muito importante do ponto de vista de birdwatching, é um território muito importante do ponto de vista de conservação da natureza. Os guardas do parque, a sua função é espantar os flamingos quando eles pousam nos arrozais para não estragar, e a indemnização que o serviço paga é por hectares de arrozal estragado, e, portanto, o guarda o que tem que fazer é espantar flamingos. A sorte é que os flamingos vão a horas certas de manhã e à tarde, e, portanto, é um problema de via errado, estão ali e vão colocar. É óbvio que isto não funciona assim. Foram trabalhando juntos. Hoje, ambas as cooperativas de agricultores têm uma oferta de visita à cooperativa onde se faz a produção. É possível ver a produção. Obviamente, no fim do percurso, há um ponto de venda de loja com arroz. 5 anos depois, eles tinham uma linha de produção de arroz biológico com o nome do parque, em que se comprometiam a inverter, digamos, no fundo, a investir uma parte do lucro da venda do arroz, que, não sendo muito importante em termos de quantidade, era o arroz que tinha subido mais em termos de venda, e o valor investido era, no fundo, casca de arroz transformada em subproduto para se fazer os ninhos para os morcegos combaterem e fazerem a luta biológica sobre as pragas que iam em cima do arroz. Ou seja, no fundo, e toda a gente ficou feliz, como é óbvio, não é? Portanto, o que eu acho é, não há nenhuma solução em que não tenham que estar na mesa, sentados ao mesmo tempo, os públicos e os privados. Porque nem os públicos não resolvem sozinhos, nem os privados resolvem sozinhos. E, portanto, para mim é um pressuposto. E é um pressuposto e agora o que é sustentável para cada território é aquilo que fomos capazes de encontrar como solução em que todos estão empenhados em resolver. E para mim a minha definição de sustentabilidade tem a ver com isso. Porque senão não se avança, estamos sempre a discutir para trás, para a frente. Só termino. Neste parque da Damel Brenta havia uma estrada que demorou 20 anos a fechar, uma estrada sem saída, que demorou 20 anos a fechar, e que todos os anos se dizia que era um risco, que se houvesse um incêndio era uma catástrofe. Demorou 20 anos a que todos se pusessem de acordo que se fechava e que só subiam num autocarro grátis.
Demorou 20 anos a porem-se todos de acordo. E agora acabou o problema. Tem uma solução sustentável. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Não? Então, nesse caso, acabamos mesmo a tempo. Eu queria falar uma palavrinha sobre isso. Muito bem. Só falando de bonito, sobre as RPPNs. Eu quero dizer, primeiro, bonito, se você localizar, se você perceber, o município mais próximo, bonito tem 20 mil. O município maior que tem ali, mais próximo que tem, que deve ter 30 mil habitantes, 35 mil habitantes, está a 90 quilômetros. Quer dizer, Campo Grande, que é a capital, que é uma cidade de 700, 800 mil habitantes, está a 350 quilômetros. Então, os espaços são gigantescos, certo? Primeiro isso. E as RPPNs ou não RPPNs, a maioria desses atrativos turísticos estão em fazendas, de médio a grande porte. Tá? A gente conheceu o segundo aqui, a Herdade, que tem 5 mil hectares, que até para Bonito é grande, mas é mais ou menos esse padrão, de 3 mil a 5 mil hectares, ou de 1.500 a 5 mil hectares. Então, essas fazendas, mesmo não tendo as RPPNs, elas seguem as leis ambientais, quer dizer, da mata ciliar, normalmente, onde tem os atrativos, fazendas que exploram atrativos, mesmo não tendo as RPPNs, se obrigam a mata ciliar a 150 metros, pode saber que tem 300 metros. Não tem plantio de soja, tem mais pecuária, certo? Então, é só para dizer isso, o público e o privado, né? Eu acho que ele falou melhor, quer dizer, a sustentabilidade tem que estar na resposta, né? E não na pergunta. Eu acho meio difícil, eu acho que todo mundo tem que participar disso. Eu não sei qual é a resposta ainda, mas o público e o privado tem que se juntar sempre. Só mais um exemplo, o Parque Nacional, você citou o exemplo dos 20 anos da estrada, que nós somos muito amigos e parceiros do diretor e queremos que ele abra para turismo, nós estamos até precisando, que é um turismo mais barato do que outros atrativos, eles podem ser. Ele está uma estrada de 2 quilômetros para ser feita, para chegar perto de um rio maravilhoso. Faz 3 anos que ele ainda não conseguiu nem a máquina para fazer a estrada. E a gente não posso pedir para o meu trator ir lá fazer, que a gente é preso, enfim. Então, é isso que precisa da iniciativa privada também, às vezes. Só para falar que é um pouco diferente lá. Muito obrigado. Fomos também muito sustentáveis no tempo, portanto, acabámos à hora que era suposto, que não é muito comum. Obrigado a todos. Boa tarde. Uma informação prática só, para dizer que todas as apresentações deste seminário vão estar disponíveis no sítio internet do seminário e em vídeo no YouTube. Agora, em seguida, vamos proceder à apresentação do prémio Natural.pt. Bom, então, é um enorme prazer falar novamente convosco e neste momento com uma esperança, eu diria que muito renovada neste prémio, no prémio Natural.pt, no Natural.pt Award, que visa efetivamente distinguir aquilo que de melhor se faz nos produtos, nos serviços e nas atividades que existem na nossa rede nacional de áreas protegidas.
Esta ideia, de facto, visava um pouco divulgar o que de bom se faz do ponto de vista das práticas de gestão do território nas nossas áreas classificadas e protegidas, neste caso e nesta primeira fase, nas áreas protegidas, e a nossa intenção era efetivamente recolher candidaturas com exemplos dos nossos aderentes da Natural.pt para podermos divulgar e aumentar também a visibilidade deste programa. Depois das apresentações que aqui tivemos o privilégio de ouvir esta tarde, eu diria que o prémio tem imensa potencialidade. Nós hoje tivemos aqui uma pequena amostra daquilo que de bem se faz no nosso território nacional. Eu não tenho presente neste momento se todos já são efetivamente aderentes da Natural.pt, por isso eu diria que o desafio é conseguirmos concluir as nossas candidaturas e os nossos processos de adesão e aproveitar no mês de julho, então, para divulgar os vencedores e, de facto, as atividades que existem nas nossas áreas protegidas e que tanto potenciam e catalisam o desenvolvimento destes territórios. Temos também a honra, a partir de agora, ter connosco novamente o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro do Ambiente, que cumprimento, e passava então também a palavra à WWF, que connosco organiza este prémio e que teve também a amabilidade de trabalhar connosco nesta matéria e de promover, de facto, este prémio para os nossos aderentes Natural.pt. Ângela. Boa tarde, Sr. Ministro. Só duas notas. Portanto, a WWF será uma das entidades que será o júri do prémio. O prémio tem algumas categorias, brevemente vão ser toda a informação lançada no site do ICNF e da WWF. A ideia é entregar o prémio no dia 25 de julho, que marca precisamente um ano da iniciativa Natural.pt. Outra nota, estes linces que estão aqui foram produzidos, também têm a ver com o prémio, porque para além de se premiar o que de melhor e mais inovador e com boas práticas ambientais faz nas áreas protegidas, vai-se premiar a melhor pintura destes linces. Estes linces vão ser pintados por alunos das escolas, 7 deles pelo Centro Helen Keller, que amavelmente se deu também fazer esta sensibilização para os alunos, e outros 7 pelas escolas de Mértola. E o lince que tiver a melhor pintura também será selecionado e premiado nessa cerimónia. Portanto, tudo isto também como forma de sensibilização para a biodiversidade, para a espécie em si do lince ibérico, mas também para a biodiversidade e o capital natural português. E está ali um já pintado, foi pintado para os alunos também poderem ver depois qual é o objetivo, e todos os outros no dia 25 aparecerão no palco, mas já todos pintados por alunos, e um deles será premiado. Para já, acho que é toda a informação que podemos dar. Portanto, antes de passar a palavra também ao Sr. Ministro para o encerramento da sessão, eu desafiava-vos a divulgarem também entre os aderentes do Natural.pt o prémio, de modo a que possamos ter muitas candidaturas. Para além dos prémios, também há menções honrosas, e através deste prémio aumentaremos com certeza a visibilidade não só das nossas áreas protegidas, como aquilo que de melhor nelas se faz. Muito obrigada a todos e espero que participem. Passávamos então à sessão de encerramento. Boa tarde, eu cumprimento o Presidente do CCB, o Professor António Lamas. É um enorme gosto que nos reencontramos depois do trabalho notável que realizou nos Parques de Sintra Monte da Lua. É com todo gosto que vejo que também no âmbito do CCB tem promovido uma atividade muito importante. Fui testemunha disso como visitante, mas também como Presidente da Assembleia de Freguesia de Belém, do grande êxito que foram os Dias da Música no último fim de semana. Cumprimento o Secretário de Estado,
do Ordenamento do Território de Conservação da Natureza, Presidente do ICNF, representantes da Embaixada da Noruega, WWF, todos os presentes do ICNF, de organizações da atividade económica, turística, recreativa, científica, etc. Portanto, todas as organizações que estão envolvidas neste projeto, nesta marca natural.pt. Foram 2 dias de trabalho, não vou, portanto, estar a amassá-los com uma longa intervenção. É preferível poupá-los a uma intervenção desse género, porque já houve, seguramente, do ponto de vista do debate, uma troca de ideias muito relevante e já estamos todos convencidos da vantagem desta marca. Mas gostava de deixar 2 ou 3 mensagens que penso que podem ser úteis e que relacionam a discussão sobre conservação da natureza e valorização da conservação da natureza com outros objetivos, nomeadamente de crescimento verde, em que temos estado a trabalhar. Estou a falar perante uma plateia, quer aqui, quer nos últimos dias, quando vamos discutindo a importância da conservação da natureza, que está há muito tempo convencida dos méritos da aposta nesta área. São pessoas que há muito tempo, mesmo quando não eram tão visíveis as vantagens económicas dos projetos relacionados com a proteção do ambiente, que não deixaram de o fazer. Fizeram-no por razões de responsabilidade perante as presentes e as próximas gerações, fizeram-no porque tinham noção, muito antes de muitos outros, de que Portugal dispunha de um património extraordinário em termos de biodiversidade, mas também de um conjunto de ameaças relevantes a essa biodiversidade, mas neste momento o tempo veio dar razão àqueles que foram precursores nesta área. Dizia eu, no momento do compromisso para o crescimento verde, que aquele compromisso era testemunhado tanto pelas novas gerações, por 2 alunos que participaram na discussão pública do compromisso para o crescimento verde, como também pelos pioneiros da política do ambiente em Portugal, que aproveitamos para homenagear nessa sessão. Porque nesse contrato para o desenvolvimento sustentável, nesse compromisso para o crescimento verde, procurávamos partir do pressuposto que muitos outros antes de nós ousaram remar contra a maré. Nunca tive a ideia de que um membro do Governo, um Ministro ou um Secretário de Estado deva partir do pressuposto que está a iniciar um caminho, mas pelo contrário, deve ousar reformar, mas tendo em atenção tudo o que foi feito antes, mas por outro lado é necessário ter em atenção que o fazemos também num contrato que não é só entre as presentes gerações, não é apenas em homenagem àqueles que antes de nós ousaram assumir responsabilidade nesta área, mas principalmente é um contrato entre a presente e as próximas gerações. E esse contrato para o crescimento verde integra um conjunto muito alargado de iniciativas, de objetivos, partindo sempre de 3 pressupostos. Primeiro, o crescimento verde é condição indispensável para o desenvolvimento económico e social e, portanto, não é apenas importante para a proteção ambiental. Em segundo lugar, que nesta área precisamos de estabilidade, previsibilidade e ambição, portanto, que não é suficiente ter ousadia, que é determinante assegurar que a essa ambição corresponde um ciclo de reformas que transcendem o curto prazo e um nível de consenso que garanta a estabilidade a estas reformas e, finalmente, parte do pressuposto de que o contexto internacional e europeu nos é favorável neste momento. Portugal não pode perder a oportunidade de, depois de tudo o que fez nos últimos 40 anos de democracia, de aposta na área do ambiente, de que neste momento o contexto internacional coloca a área verde como motor do crescimento e do emprego. Durante muito tempo isso não aconteceu, desta vez isso acontece. A área verde cresce a 4% ao ano, a área verde foi a mais resiliente numa altura em que o desemprego cresceu na União Europeia, também em Portugal. A área verde tem um potencial de procura de bens e de serviços de 50 bilhões de dólares, portanto 50 trillion, nos próximos 15 anos, em vários domínios. A área verde representa, portanto, um compromisso entre proteção ambiental, desenvolvimento económico, utilização eficiente de recursos, inclusão social e criação de emprego. Mas nesta área verde e, portanto, neste compromisso para o crescimento verde, onde se enunciam várias metas
e que apontam, nomeadamente, para um crescimento do PIB médio, em termos médios anuais, em 5%, ou das exportações verdes também em 5% ao ano, um aumento do crescimento, o aumento do emprego a 4% ao ano, que significa duplicar os postos de trabalho verdes até 2030, integra também objetivos de conservação da natureza, de recuperação de espécies, de proteção, no fundo, de alguns dos nossos habitats e de recuperação até de algumas espécies que não se encontravam e não se encontram em situação favorável. Neste contexto, é importante assumir a importância do capital natural. Eu tenho falado disso várias vezes, a senhora Presidente do ICNF já me ouviu várias vezes, a direção do ICNF, a Sofia Castelo Branco também, vários nesta sala, já nos conhecemos há muito tempo e já me ouviram dizer isto várias vezes, mas eu acho que faz parte das nossas funções fazer alguma pedagogia das externalidades ambientais, externalidades económicas da aposta nesta área. Esse é o trabalho que o Secretário de Estado vai fazendo, que a Engenheira Paula Sarmento também vai fazendo, isto é, muitos desta sala fazem de norte a sul do país. Provar que existe um capital natural e que este capital natural tem um valor económico. Estamos hoje mais bem acompanhados no que diz respeito a esta avaliação, porque não se trata de uma intuição, trata-se de uma constatação. A Agência Europeia do Ambiente acaba de publicar um relatório, talvez há 2 meses, que vem destruir uma ideia muito preconceituosa que diz que na rede Natura está uma boa parte dos custos de contexto da União Europeia. Ora, o que vem dizer a Agência Europeia do Ambiente é o oposto. A União Europeia investe, portanto, todos os países investem 5 mil milhões de euros por ano na rede Natura, 5 bi, mas o retorno económico da rede Natura é de 200 a 300 bi, 200 a 300 mil milhões de euros por ano. Não sei se conhecem muitas atividades económicas que têm este retorno, de 5 para 300. A verdade é que a rede Natura tem externalidades positivas, seja no fornecimento, na provisão de bens e de serviços, seja enquanto regulador ambiental, que transcende largamente os custos e os investimentos de curto prazo. Ora, nós temos de, cada vez mais, tirar partido desta avaliação económica. Estou certo que o Secretário de Estado, Miguel Castro Neto, já fez referência a isso durante estes dias. Nós temos de prosseguir o nosso trabalho na área da conservação da natureza. A reintrodução do LINCE é um projeto pelo qual esperávamos há muito tempo. Muita gente em Portugal participou, seja no Governo, seja no ICN, no ICNF, antes ICN, nas ONGs, para que esse dia tivesse sido possível. A recuperação de uma espécie é sempre um ato que transcende o simbolismo, é a demonstração de responsabilidade de uma geração perante a anterior e perante a próxima, mas é necessário trabalhar noutros domínios, como os da remuneração dos serviços dos ecossistemas. Nós não podemos, já me ouviram dizer isto várias vezes, não é seguramente isento de controvérsia, nós não podemos continuar a olhar para a conservação da natureza como uma dependência do Orçamento de Estado. Enquanto continuarmos a olhar para a conservação da natureza como algo que assiste ao Estado, que é da responsabilidade do Estado apenas, não estamos a olhar para um capital natural. Estamos a olhar apenas para uma pequena parte dos benefícios que decorrem dessa proteção ambiental. Chegou a hora de procurar introduzir novos mecanismos de remuneração dos serviços dos ecossistemas. Isso pressupõe que, tal como conseguimos nas alterações climáticas, na área da água, alcançar um nível de internalização das externalidades ambientais nos processos e nos produtos que possam criar modelos de negócio e estratégias económicas que criem condições para que o financiamento da conservação da natureza não decorra apenas do Orçamento de Estado, mas decorra também, e cada vez mais, de um exercício racional dos cidadãos e do setor económico. Compete ao Estado, obviamente, criar os instrumentos adequados para que essa racionalidade económica dos cidadãos que vivem nas áreas protegidas
e das empresas que operam nas áreas protegidas possa surgir. Várias das reformas penso que vão nessa direção. Em primeiro lugar, a reforma da fiscalidade verde, com vários dos seus elementos financiando a conservação da natureza, mas principalmente com algumas alterações de paradigma, como a alocação da derrama municipal, não ao município onde está a sede social da empresa, onde está a maior parte da massa salarial, mas ao município onde um determinado volume de negócios superior a 50% corresponde a uma utilização dos recursos naturais num determinado município. E, portanto, estamos a fazer corresponder ao impacto ambiental e à utilização de recursos naturais a alocação da derrama municipal. Isto não é isento de críticas e não é isento, obviamente, de impactos em alguns municípios. Presumo, que nem Lisboa, nem o Porto, nem o Eiras, que são sede social de muitas empresas, olhem para esta reforma como muito vantajosa. Mas nós não podemos estar todos os dias a defender coesão territorial e, na hora da verdade, não tomar decisões que favoreçam os municípios que, apesar de não terem aí localizadas as sedes sociais das empresas ou a maior parte da sua massa salarial, acabam por ter os maiores impactos ambientais ou uma maior utilização de recursos naturais. Este é um dos exemplos que traduz, do âmbito da fiscalidade verde, esta remuneração da utilização de recursos naturais. O mesmo acontece com a reforma do ordenamento do território. Quando nós estamos a erradicar o solo urbanizável, também não é isento de críticas. Quando se decide que o solo deve apenas ter duas classes, rústico e urbano, e que o solo urbanizável terá de desaparecer, portanto, todo aquele solo expectante que foi absorvendo capacidade financeira, talento e inovação que poderia estar orientada para a reabilitação urbana, repito, não é isenta de contestação, de crítica, de discussão, mas é uma escolha racional, porque nesta escolha racional, traduzida na erradicação do solo urbanizável, estamos, obviamente, a dar dois sinais importantes. Um que é o da reabilitação urbana, outro que é o da proteção ambiental e da conservação da natureza. Poderia prosseguir com vários exemplos e concluirei com um que é o natural.pt, porque é o tema essencial do nosso debate. O natural.pt soma à rede de áreas protegidas uma rede de atividades nas áreas protegidas e atividades económicas nas áreas protegidas. Todos conhecemos, e alguns estão nesta sala, empresários, organizações que vão fazendo um trabalho notável, criando emprego, atividade económica na área agrícola, na área alimentar, na área turística, cultural, científica, numa área protegida, demonstrando que viver numa área protegida não representa sempre um ónus, pode representar uma oportunidade. Mas o que não é adequado que cada um lute pelo seu projeto, não tirando partido de experiências que vários têm e vários enfrentam em vários pontos do país. Julgo, portanto, que esta ideia do natural.pt tem a vantagem da massa crítica. Isto não é também muito habitual em muitas das atividades económicas. Às vezes as pessoas preferem olhar para o que fazem e tentar internacionalizar os seus produtos ou atrair investimento sem tirar partido do que poderia resultar da cooperação com outros que estão a viver o mesmo dilema e os mesmos desafios. Ora, o natural.pt supera esse constrangimento, porque ao colocar numa mesma marca, numa mesma rede, com uma mesma gestão, atividades que se operam num conjunto tão alargado do território, como um quinto do território, um quarto dos municípios e envolvendo um terço da população, estamos a criar elementos decisivos de massa crítica para atrair investimento e internacionalizar essas atividades. Os resultados que foram alcançados, e quero felicitar quer o Secretário de Estado, que tem acompanhado o tema, quer o ICNF, que gera a marca, quer as várias organizações que participam neste processo, já superou as nossas expectativas iniciais. Temos hoje, julgo eu, mais de uma centena, 130 organizações integrando esta marca natural.pt. O objetivo é de rapidamente chegarmos às 200 e, de acordo com o objetivo do compromisso para o crescimento verde, ir crescendo com uma média anual de 10%.
Julgo, portanto, que este trabalho, que terá também de corresponder a uma avaliação económica da remuneração dos ecossistemas, e por isso estamos envolvidos no projeto de Economics of Ecosystems and Biodiversity, poderá ajudar a que de uma vez por todas os portugueses possam perceber que quando olham para a rede Natura, não olham de modo algum para um custo, olham para um investimento que tem um retorno económico, social e financeiro muito superior a esse investimento. Mas para isso todos temos de trabalhar na demonstração prática dessas vantagens e depois permitir o escrutínio. Por isso me pareceu importante este seminário, julgo que foi muito importante o envolvimento dos E-Grants e nomeadamente da Noruega também nesta organização, e por isso cumprimento o representante da Embaixada da Noruega, com a feliz coincidência de dentro de 2 dias haver uma missão de crescimento verde na Noruega e também na Islândia, correspondente também a este programa E-Grant, e esperar que este seminário tenha servido para fazer a avaliação dos projetos, identificar novas oportunidades e, no fundo, continuarmos a superar as expectativas. Quero, portanto, agradecer a presença de todos, a boa hospitalidade do Centro Cultural de Belém e a presença de todos. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Excelentíssima Sra. Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, estimados conferencistas, caros amigos. Não vou ocupar ainda muito mais do vosso precioso tempo. Alguns têm voos de regresso a apanhar, temos todos nós um fim de semana longo perante nós. Eu sei que o Sr. Ministro tem de ir para casa fazer as bagagens, porque vai para a Noruega acompanhar a visita oficial do Sr. Presidente da República. Portanto, tentarei de estar breve. Já falei na cerimónia de abertura sobre a minha experiência pessoal com a natureza e também sobre a realidade norueguesa no que diz respeito à natureza. A relação com a natureza constitui, é verdade, uma pedra basilar da nossa identidade nacional e é completamente evidente para nós estarmos sempre à procura de um compromisso ideal, digamos assim, entre proteção e exploração. Este assunto já foi discutido durante 2 dias aqui e, portanto, não tenho muito mais a acrescentar. Aproveitava simplesmente a presença do Sr. Ministro para destacar o aspecto bilateral deste seminário e de todo o mecanismo financeiro dos EEA Grants, financiado pela Noruega, juntamente com a Islândia e Liechtenstein. O que fizemos aqui durante estes dias era reafirmar que a questão da proteção da natureza e promoção do uso sustentável da natureza é uma questão que preocupa noruegueses e islandeses, tanto como portugueses. Os 3 países têm muito em comum. Algumas coisas são bastante óbvias e bem conhecidas. Todos nós temos um território marítimo várias vezes maior do que o nosso território terrestre. O comércio do bacalhau já ligou os nossos países durante séculos e com a adequada gestão sustentável dos recursos vai continuar a ligar os nossos países durante ainda séculos a chegar. Outra coisa, se calhar menos óbvia, é que somos todos os 3 países vulcânicos. A Islândia um pouco por todo o país, Portugal nos Açores e Noruega na pequena ilha ártica de Jan Mayen, também temos vulcão. Só para dar um exemplo, este seminário confirma, no entanto, que o interesse por e a utilidade de cooperação entre Noruega e Portugal vão muito além dos tradicionais domínios de cooperação.
A já referida visita oficial do Sr. Presidente da República, que decorrerá na semana que vem, será uma ocasião de fortalecer ainda mais a nossa relação. O trabalho que fazemos juntos no âmbito do mecanismo financeiro dos EEA Grants continuará. Neste momento temos mais de 140 projetos que estão a funcionar em Portugal, em áreas variadas como gestão ambiental marítima, alterações climáticas, saúde, igualdade de género. Tem alguns exemplos lá no nosso roll-up. E em breve vamos iniciar as negociações com as autoridades portuguesas sobre o que será o conteúdo do próximo período de 5 anos de financiamento. Senhor Ministro, agradeço a sua dedicação pessoal à colaboração entre os nossos países. Teremos todo o prazer de continuar o trabalho com o governo português para definir futuras prioridades. Caros conferencistas, obrigado por terem participado. A Embaixada está sempre disponível para facilitar contactos entre entidades norueguesas dentro do assunto da conservação ou exploração da natureza ou em todos os outros assuntos. Bom regresso, bom fim de semana, muito obrigado. Está assim encerrado o Seminário Internacional Áreas Protegidas, Marcas e Modelos de Gestão. Antes de nos despedirmos, gostaríamos de anunciar que podem assistir a uma exibição da Orquestra Geração da Fundação EDP junto ao Mercado Natural PT. Lembramos mais uma vez que todas as apresentações deste seminário vão estar disponíveis no sítio internet do seminário e em vídeo no YouTube. Boa noite e obrigada pela vossa presença.